O negócio é o seguinte, o governo federal anunciou um pacote de medidas para regulamentar o trabalho por aplicativos aqui no Brasil. Após diálogos com a categoria, estabeleceu-se aí a obrigatoriedade de transparência nos repasses. As plataformas deverão informar ao consumidor quanto destinam ao trabalhador. O plano prevê ainda a criação de um piso salarial mínimo para motoristas e entregadores. A iniciativa busca garantir mais direitos e clareza aí na remuneração de serviços digitais. Léo, você voltou aqui com a gente? É o seguinte, essa determinação saiu do governo federal, o Boulos está envolvido nisso, o ministro Marinho também, muita gente envolvida para tentar ajudar essa categoria. Ontem nós tivemos uma manifestação muito forte em São Paulo, principalmente na Avenida Paulista, muito próximo da rádio. A nossa equipe desceu e fez inclusive uma matéria com os motoboys que estavam reivindicando não só a regulamentação do trabalho, como as regras que foram estabelecidas. Vamos fazer o seguinte, Léo, a gente vai acompanhar esse VT e na volta a gente comenta aí sobre todos esses assuntos. Na tela do TN2, essa reportagem que foi produzida pelo canal Gov. Pode rodar. Que o mundo do trabalho muda, não há a menor sombra de dúvidas. E, geralmente, as mudanças acompanham o ritmo da economia e da tecnologia. E quando essa tecnologia está na palma da mão, a facilidade impulsiona o uso. Essa foi a receita para entrega por aplicativo virar febre no país. Bom para as empresas, mas será que é tão bom assim para os entregadores? É por isso que o governo discute com representantes do setor medidas para apoiar a categoria na prestação do serviço. A apresentação do relatório foi muito importante para isso, porque infelizmente as empresas não dialogam com os trabalhadores, então a gente é obrigado a vir através do governo e o governo atendeu às nossas demandas. As plataformas venderam para nós que seríamos nosso próprio patrão, que teríamos liberdade, mas com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 a 7 dias por semana. Então acaba que você não vê essa liberdade. As medidas fazem parte de um relatório entregue pelas associações ao governo. Entre as iniciativas estão pontos de apoio. 100 deles vão ser instalados pela Fundação Banco do Brasil para ajudar as entregas. A notificação trabalhador de plataforma digital vai ser incluída no SIMAN, sistema que notifica os registros. Vai ser lançada a campanha Abril Verde para a redução de acidentes. E as plataformas vão ter de informar qual parte do valor fica com o aplicativo e qual segue para o entregador, para garantir a transparência no custo do serviço. Essa portaria vai mostrar, de fato, né, quanto essas plataformas, no caso do delivery, ficam de cada entrega como taxa do restaurante, como muitas vezes não pagam a taxa de entrega completa para o entregador, e no caso dos motoristas, o quanto a Uber fica, ou a 99, qualquer uma delas, de cada uma das viagens. Eu acho que aqui essa portaria vai permitir que a verdade prevaleça, inclusive vai permitir que a sociedade possa fazer um debate menos enviesado e sem fake news sobre a garantia de direitos para esses trabalhadores. Essas medidas podem ser tomadas pelo governo sem passar pelo Congresso Nacional. Mas, no relatório, também foi definido um piso mínimo de remuneração de R$ 10 por entrega, mais R$ 2,50 a cada 4 quilômetros percorridos. Nesse caso, a sugestão vai ser enviada ao Congresso, que já discute um projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto para regulamentar a profissão no país. O governo, ele está comprometido com vocês desde o primeiro dia que o presidente Lula assumiu, dia 1º de janeiro de 23. Nós só não tivemos as condições objetivas de implantar e criar. E às vezes muita incompreensão. Esperamos que o parlamento escute essa voz. Não a voz do governo, a voz de vocês.
Muito bem. Léo, você está conectado com a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui no DN2, agora todas as quintas-feiras, abrindo o editorial aí com um comentário sempre em cima de uma notícia que praticamente ocupou um bom espaço na mídia. No caso, essa, o canal Gov colocou como uma evidência. Ontem, a gente teve uma manifestação muito forte dos motoboys aí na Avenida Paulista, em relação à discussão de algumas regras que foram impostas a eles, que eles não concordam. Nesse caso aí, o governo está muito preocupado na regulamentação de uma profissão que hoje se tornou essencial nos dias modernos de hoje, depois da pandemia, você sabe, principalmente essa questão de entrega de comidas, entre outras coisas, e agora com as compras pela internet, então, essas entregas são fundamentais na vida do dia a dia. Eu queria que você comentasse com a gente sobre a importância da ação do governo nessa questão de defender esses direitos desses trabalhadores diante de uma plataforma que ganha muito dinheiro apenas com um sistema de informática. Porque quem trabalha mesmo são eles. A mesma coisa acontece com os Ubers, né? O cara criou lá um sistema muito inteligente, mas quem sai para trabalhar 12, 14 horas por dia são esses rapazes que não têm absolutamente nenhuma segurança de trabalho, não tem nenhuma segurança para um futuro. Se eles caírem da moto, por exemplo, fica sem trabalho. Eu queria seu comentário, Léo, para a gente poder ir conversando sobre isso. Não, com certeza, companheiro. Inclusive, hoje eu estou aqui, estou remoto, porque eu estou aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e eu estava debatendo com o Moisés, presidente do sindicato, hoje cedo, a respeito desse assunto, porque eu tenho certeza que vai pacificar esse impasse entre os entregadores e setores do governo federal, né? O governo federal provou que, de fato, se preocupa com a categoria, se preocupa com as demandas da categoria, e é o mínimo, eu repito, é o mínimo o que vem sendo estabelecido aos entregadores. Por quê? R$ 7,50 como tabela mínima para os entregadores é um absurdo, é surreal, não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo. Tudo bem que a categoria é uma categoria que não tem uma atuação em países como da Europa, como Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, é tipicamente latino-americana. Mas mesmo entre os nossos irmãos latinos, não existe nenhum parâmetro como no Brasil, onde os entregadores são tratados dessa maneira, é um absurdo. Então, R$10 como tabela mínima é fundamental, hoje é R$ 7,50. Essa cobrança de R$ 2,50 por cada quilômetro percorrido de corridas acima de 4 quilômetros é mais fundamental ainda, porque isso, de fato, era uma demanda quase que prioritária da categoria. Os pontos de apoio muito importantes, não é? Porque não tem condições de um entregador parar num restaurante, parar num bar e ele ser impedido de usar o banheiro. É uma questão desumana, é fundamental que o poder público, em parceria coletiva privada, possa estabelecer esses pontos para que os entregadores possam realizar suas necessidades mais básicas. Né? Isso é uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade humana, né? Não é um privilégio. Né? Então, a transparência também é fundamental, porque, inclusive, em restaurantes, né, quando muita gente vai em restaurante e pergunta para o garçom, mas os 10% vão para vocês mesmos ou fica com o restaurante? A mesma coisa tem que ser com as plataformas, tem que ter transparência. Quanto vai para a plataforma, quanto vai para o entregador, tem que ter tudo muito transparente para que as pessoas possam ter ciência para quem e o que estão pagando. Então, o governo federal, de fato, mesmo depois daquelas críticas de boa parte da oposição, mostrou que, de fato, tem compromisso com os entregadores e a categoria merece todo o nosso apoio. Do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, do PT, e também do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Boulos, ele já, inclusive, o Marinho, inclusive, falou outro dia que essa questão ela se tornou uma prática muito rápida depois da pandemia e fugiu um pouco do controle da regulamentação, dada a necessidade naquela época pós-pandemia e o aumento considerável dos motoboys que se agregaram, ou dos motoristas de aplicativos, entre outros. Então agora é hora realmente de se regulamentar e criar aí uma série Aí é que entra a reivindicação dos motoboys, que aí tem que colocar regra para os dois lados. E parece, segundo os depoimentos que a nossa equipe de produção e jornalismo pegou ontem dos
dos entregadores, que são regras muito rígidas para o lado deles, que eles não querem cumprir, pelo menos boa parte do que foi estabelecido, principalmente na relação com a Secretaria de Segurança Pública. Mas, enfim, eu queria que você me falasse sobre a importância agora do governo e do que você imagina de rapidez nesse processo para que isso não se torne uma coisa sem controle, ou porque está crescendo demais, Léo. O número de entregadores hoje que a gente tem nesse trabalho informal é muito grande. Nós caminhamos por um futuro onde a Previdência vai entrar no caos, porque ninguém mais vai contribuir, dada a essa informalidade do trabalho. Talvez essa seja a grande preocupação do ministro Marinho, porque daqui 10, 20 anos, ninguém vai estar contribuindo mais. E aí? Como é que vai ser? Qual vai ser o futuro desses profissionais que trabalham agora sem absolutamente nenhum vínculo e sem nenhuma segurança de trabalho? Quando eu digo como se aposentar, se sofrer um acidente, entre outras coisas. Uma análise sobre essa questão preocupante por parte do Ministério do Trabalho, que é ele que tem que regulamentar tudo isso, correr atrás dessa situação. Perfeitamente. O governo, na figura do Ministério do Trabalho, do ministro Marinho, tem que ser agora o grande fiador desse compromisso, né? O grande fiador da manutenção e fiscalização para que, primeiro, a empresa que ficou de operar os 100 postos de atendimento aos entregadores, essa empresa cumpra o seu devido papel, né? Cumpra aquilo pela qual ela foi encarregada, e o governo tem que trabalhar junto à sua bancada e à sua base de apoio no Congresso Nacional, nas duas casas, no Senado Federal e na Câmara, a fim de que haja uma regulamentação e seja transformado em lei, né? Mesmo que não precise da aprovação do Congresso Nacional para que o governo possa, por meio de decreto, estabelecer esses critérios, é fundamental que haja uma regulamentação em forma de lei para garantir que esses trabalhadores, a longo prazo, indo do governo, saindo do governo, vão ter essas garantias, né? Então, é fundamental que isso aconteça. Em relação à informalidade, isso não só em relação aos entregadores, a um garoto que pega uma bicicleta com uma bag nas costas e vai trabalhar, mas todos os setores estão tendendo à informalidade. É algo a ser levado em consideração pelo governo, né? É preciso entender que há uma nova dinâmica na lei do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho já vem sinalizando há pelo menos 15 anos que isso iria acontecer e só agrava, só cresce a informalidade, não é? Para muitos da categoria, isso por si só não é ruim, né? Porque ele como Uber, ele como entregador, ganha mais, 2 vezes mais, às vezes 3 vezes mais, do que em algum emprego CLT. Então, qual que é a solução também? Primeiro, fim da escala 6x1. Segundo, que as empresas possam pagar salários dignos, né? Porque a juventude, o jovem trabalhador, não quer mais trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, por R$ 1.800, por R$ 2.000, por R$ 2.500. É preciso que as empresas paguem salários dignos para a classe trabalhadora. Então, isso é fundamental. E é evidente que o governo também possa aliviar, do ponto de vista tributário, para os pequenos e médios empreendedores e criar estímulos a fim de que os pequenos e médios empreendedores possam criar um cenário de negócio, favorável ao trabalho formal no Brasil. Então, não é que há uma tendência anti-CLT, é que as empresas não pagam o que deveriam pagar e o governo não cria as condições necessárias para que facilitar esse processo e criar esse ambiente de negócios, de trabalho moderno, tecnológico e que favoreça a classe trabalhadora e também gere riqueza, né, para o empresário. A questão governamental, que é justamente essa questão de arrecadação. O Haddad, um pouco antes dele sair do ministério, ele alegava essa questão da preocupação em que você precisa aumentar a arrecadação e, por muitas vezes, aumentando impostos. Mas, na questão dos impostos trabalhistas, você cria uma ferramenta contrária à questão do empreendedorismo, porque se o sujeito percebe que para gerar empregos ele vai ter que pagar muito mais impostos, ele faz isso que você falou, ele paga um salário miserável para ter aí uma carga tributária baixa. Aí ele fala, estou gerando emprego, ele está cumprindo a parte social dele, né? Mas de uma forma quase que escravizando um coitado que fica aí
12 horas trabalhando por um salário mínimo e miserável. Então, como é que você acha que o governo pode equilibrar, então, essa questão de não onerar demais o empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, nessa questão de criar trabalhos com CLT para gerar segurança para as pessoas, com uma remuneração mais justa, para que ele não precise buscar a informalidade para complementação ou até mesmo para sobrevivência? Existe uma fórmula, na sua opinião, um meio termo para poder ajudar todo mundo? Ou você acha que o governo às vezes se perde e simplesmente cria uma arrecadação maior para resolver os seus problemas internos e acaba deixando a conta para o empresário e para o povo brasileiro que paga os impostos arcar com essa consequência? Como é que você vê esse cenário e como você acha que poderia ter um contrapeso nisso? Veja, existe e o Brasil precisa mudar o seu modelo tributário, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo cujo modelo tributário é regressivo. O que isso quer dizer? A tributação é sobre o consumo, é sobre o saco de feijão que a Dona Maria compra, sobre o saco de arroz que a Dona Maria compra, é sobre o consumo. E quem que se ferra aí? A classe média e a classe trabalhadora. É preciso tributar renda. E olha que curioso, tem gente no Brasil que é contra isso, que foi contra isentar do imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, que representa 90% da população brasileira, e agora quem ganha mais de R$50 mil mensais é tributado. E, de fato, a gente precisa mudar o nosso modelo tributário. Você pega grandes referências de democracias liberais. Na França, imposto sobre herança é de 50%. Nos Estados Unidos é de 40%. No Brasil é de 4% a 8%, varia do estado. Não é? O máximo que a gente tem é no Ceará, que é 8% sobre herança. O Brasil precisa tributar dividendo. O Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo que não tributam dividendo. Então a questão é a seguinte, o Brasil tributa muito a classe média e a classe trabalhadora. Agora, rico mesmo no Brasil é paraíso. É paraíso. Fora quando não tem as suas dívidas perdoadas, né? A rolagem rola, o juro vai rolando e não se paga imposto. E aí quando se vê, tem a dívida perdoada. Então a realidade é que a gente precisa mudar o nosso modelo tributário para se tributar a renda e não mais o consumo. Porque aí pode ter certeza que a classe média e a classe trabalhadora vão ter um alívio muito grande. Eu queria só fazer um complemento aqui. Ontem eu fiz um comentário extremamente duro em relação a algumas regras que eles não queriam cumprir, porque eram determinações de segurança. Mas uma coisa eu tenho que dar a mão à palmatória e me redimir aqui. Diante de um país hoje, cuja boa parte da população vive de auxílios dos programas sociais, esses rapazes não se encostaram num Bolsa Família e saem todo dia e trabalham 12, 14 horas para levar um dinheiro para casa e sustentar suas famílias. Independente dessa questão que eu discuti sobre não cumprimento de algumas regras. Mas isso a gente tem que deixar claro e reconhecer. Porque muita gente, quando você citou a questão do Nordeste, mesmo aqui em São Paulo, na região Sudeste e Sul, muita gente se encostou aí nessa questão do Bolsa Família. E eles não, eles saíram para trabalhar. Então é louvável que parte da população ainda tem esse esforço e essa vontade de sair para lutar, para trabalhar. Eu sei que essas questões, num tempo anormal, muita gente seria contra o que eu estou falando, né? Vai acabar com os programas sociais. Não, eu não digo acabar, mas eu digo que eles poderiam, de alguma forma, fazer uma distribuição mais justa para que as pessoas não vivessem deste auxílio, que é praticamente, que a gente pode chamar de uma esmola, porque é menos de um salário mínimo, perdão, e que não tem como dar continuidade. Mas isso eu tenho que me redimir aqui e faço agora, ao vivo, porque ontem eu falei, fui muito crítico em relação ao posicionamento deles no cumprimento da regra, mas eu tenho que reconhecer que são trabalhadores que se esforçam porque ficam um dia inteiro trabalhando e muitos deles poderiam se encostar aí, pegar lá o seu Bolsa Família, sua cesta básica e mais sei lá o quê, e ficar encostado sem fazer absolutamente nada. Não é o caso desses rapazes que estão aí. É claro que eu não quero generalizar, tem alguns que são fora da linha completamente
do que é certo, mas não são todos, né? Não, claro que não, em nenhum ambiente é assim. A gente tem jornalistas que são terríveis, que se vendem por qualquer moeda, como tem policiais, como tem político, médico, entre outras profissões. Mas nesse caso, não. A gente parece que teve um probleminha com o Léo, parece que ele travou, mas o nosso tempo já se alongou. Se a gente conseguir, temos contato com o Léo ou não temos? Ele travou. Se ele travou, a gente encerra esse quadro do Léo Grandini, lembrando que todas as quintas-feiras, na abertura do DN2, logo às 17 horas, ele estará sempre dessa mesma maneira, com um VT de apoio, trazendo um assunto de destaque do dia ou da semana, envolvendo aí a política nacional ou local, para que ele possa representar e falar sobre a sua posição diante do fato, tá certo? Agora são 17 horas e 36 minutos. Fica aqui o meu abraço para o Léo Grandini e na quinta-feira que vem ele estará de volta aqui com a gente no DN2. Ele que está hoje de fora, segundo o que ele informou, ele está no Sindicato dos Trabalhadores fazendo o seu trabalho, evidentemente, e também nos cedeu aí esse privilégio de entrar ao vivo falando aí sobre esse assunto que nós falamos, que foi sobre o anúncio das medidas de apoio a entregadores e motoristas por aplicativo.